Em plena celebração familiar, o meu marido estava na cama com a sua amante no quarto ao lado. Conduzi todos os familiares para que testemunhassem a cena. No instante em que a porta se abriu, o meu marido desmoronou. No bulício do banquete familiar, uma atmosfera pesada e oleosa flutuava no ar. Era sufocante. O som dos pratos a bater, os brindes entre os familiares e a gritaria e correria das crianças entrelaçavam-se como uma teia de aranha pegajosa. Eu estava sentada à cabeceira da mesa. Com a ponta dos dedos, acariciava distraidamente a borda fria da chávena de porcelana. Um sorriso adequado adornava o meu rosto, mas o meu olhar desviava-se constantemente para o assento ao lado, aquele que estava meio vazio. O meu marido, João Soares, com quem estava casada há 8 anos, tinha desaparecido há mais de 30 minutos com a desculpa de uma chamada de trabalho importante. Catarina, onde está o João? O prato de marisco especial que encomendei para ele vai arrefecer. A voz aguda da minha tia Rosa abriu caminho por entre o barulho. Havia um matiz subtil de indagação no seu tom. Levantei a minha chávena de chá e bebi um gole. O líquido morno não conseguiu derreter a frieza que se espalhava no meu peito. Parece que surgiu algo urgente na empresa. Ainda deve estar ao telefone. Comam, por favor, não esperem por ele. Sentia uma sensação oleosa e opressiva, como se tivesse um algodão embebido em óleo no estômago. Pousei a chávena de chá. Senti como o sorriso nos meus lábios se endurecia. Vou ver. Não vai ele ter bebido demais e ter desmaiado em algum sítio. Levantei-me do meu assento, procurando escapar do calor sufocante. Caminhava pelo corredor alcatifado com saltos altos, quase sem fazer barulho. À medida que me aproximava da zona de descanso, o ruído do salão desvanecia-se e outro tipo de sons começou a infiltrar-se. Gemidos femininos intermitentes, como que reprimidos, e a respiração ofegante de um homem. Os meus passos detiveram-se diante da porta da sala de descanso privada. No final do corredor, a porta estava fechada, mas o isolamento acústico não era perfeito. Aqueles sons perfuravam-me os tímpanos como agulhas afiadas. João, não fales tão alto. A família toda da tua mulher está lá fora. Uma voz melosa, quase a pingar coqueteria. E aquela voz que tentava soar cautelosa era a da Paula, a minha prima, recém-licenciada, que veio procurar apoio comigo e que não fazia mais do que dizer que a prima e o cunhado eram os melhores do mundo. Senti o meu coração ser agarrado por uma mão fria. Imediatamente a seguir, ouvi a voz de João Soares com um tom de riso, uma voz familiar e, no entanto, terrivelmente alheia. Que esperem. O que mais gosto é de te ver nervosa, com a possibilidade de nos descobrirem. É muito mais emocionante, não achas? A minha cabeça zumbiu e algo se quebrou por completo. O sangue subiu instantaneamente até ao topo da cabeça e, no instante seguinte, drenou-se por completo, deixando apenas um arrepio gelado até aos ossos. Não me mexi. Não fiz o mínimo ruído. O meu olhar dirigiu-se lentamente para baixo, para a estreita fresta entre a porta e o chão. Parecia que não tinham acendido a luz principal, apenas um aplique de parede. Uma tênue luz amarela filtrava-se pela fresta, suficiente para ver 2 pares de pés entrelaçados. Os sapatos de verniz brilhantes do homem estavam ao lado dos saltos altos da mulher, descalços. As calças de fato do homem estavam descidas até aos tornozelos e os tornozelos finos da mulher rodeavam a cintura do homem. Os seus dedos dos pés, pintados com uma pedicura de um vermelho intenso, estavam tensos. Subi o olhar. O que se via pela fresta era limitado, mas era suficiente. João Soares estava a encurralar Paula Mendes contra a parede da porta. O corpo jovem de Paula estava quase totalmente oculto pelo dele. Ele explorava-lhe o pescoço, abraçava-a firmemente pela cintura com uma mão e com a outra rasgava-lhe apressadamente o colarinho da camisa. Paula Mendes soltou um gemido que parecia doloroso e, ao mesmo tempo, extasiado, deitando a cabeça para trás.
Nesse preciso momento, a luz do aplique de parede tocou em algo deslumbrantemente brilhante à volta do seu pescoço. Era um colar de platina. O pendente era um diamante perfeitamente lapidado, rodeado de pequenos diamantes rosa, formando a figura de uma flor de lótus. O mesmo que João Soares me tinha colocado à volta do pescoço no mês passado, no meu aniversário. Ele disse-me: Catarina, és como uma flor de lótus. Floresces na lama e não te sujas. Obrigado por tudo o que sofreste. Tirei-o na noite anterior antes de tomar banho e deixei-o distraidamente na cômoda. E esta manhã dei-me conta de que não estava lá. João Soares atou a gravata e disse-me despreocupadamente: Não te lembras onde o puseste? Ou terá caído numa gaveta errada? Depois ajudo-te a procurar. E foi assim que o encontrei, pendurado no pescoço da sua jovem amante. Na nossa reunião de família, debaixo do meu nariz, o algodão oleoso no meu estômago converteu-se instantaneamente numa brasa ao rubro. As minhas entranhas retorceram-se como se estivessem a queimar. Um sabor ferroso subiu-me à garganta, mas engoliu à força. A mão que segurava o puxador da porta estava tão apertada que os meus nós dos dedos estavam brancos e tremiam ligeiramente. Com apenas um pequeno giro, a porta abrir-se-ia. E depois, expor tudo, confrontá-los, ver a sua vergonha na sua nudez. Não, isso seria demasiado simples. Uma fúria violenta lutava por explodir no meu peito, mas no final não explodiu. Em vez disso, arrefeceu a uma velocidade espantosa, solidificou-se e afundou-se pesadamente no mais profundo do meu coração. Converteu-se num bloco de gelo inquebrável. Lentamente, muito lentamente, soltei o puxador da porta. Com a ponta dos dedos, rocei ligeiramente no painel liso, fingindo até tirar um pó inexistente. Os sons nauseabundos do interior continuavam, juntamente com a promessa silenciosa de João Soares. Tem calma, querida. Aquela velha. Ah, quando ela descobrir que a empresa está a ir à falência, virá implorar-me. Então poderei fazer o que quiser. A empresa está a ir à falência, virá implorar-me. Um sorriso frio e leve espalhou-se silenciosamente pela minha boca. Então, era isso. Olhei uma última vez pela fresta da porta. As sombras contorcendo-se e agitando-se no interior eram feias e disformes. E virei-me. Os meus passos eram tão silenciosos como na vinda, mas com um ritmo completamente diferente. Regressei por onde tinha vindo. A luz do corredor mudou da escuridão para a claridade e o ruído do salão de eventos envolveu-me de novo. Os familiares continuavam a falar alto e a brindar. Os seus rostos transbordavam uma felicidade falsa ou talvez genuína. Ninguém se deu conta do vil ato de traição que eu acabara de presenciar. Ninguém sabia que o céu e a terra se tinham invertido dentro da minha mente. Dirigi-me diretamente ao pequeno púlpito de controlo ao lado do palco principal. Havia lá um microfone sem fios. O meu primo, o encarregado do som, estava a dormitar. Aproximei-me e dei-lhe um leve toque no ombro. Sobressaltou-se, olhou para mim e fez uma expressão de espanto. Catarina, vou usar o microfone um momento. Tenho algo a dizer. A minha voz era surpreendentemente calma. O meu primo murmurou, e entregou-me o microfone. Peguei no microfone e liguei o interruptor. O leve zumbido elétrico amplificou-se através dos altifalantes, fazendo com que os convidados de algumas mesas próximas do palco me olhassem por reflexo. Respirei fundo e voltei a desenhar no meu rosto aquele sorriso sereno e digno. Falei ao microfone com uma voz clara, nem alta nem baixa, mas com um volume suficiente para abafar o ruído do local e chegar aos ouvidos de todos. Caros anciãos e queridos familiares, poderiam fazer silêncio por um momento? Tenho algo a dizer-vos. O ruído no salão de eventos foi diminuindo. Todos os olhares, com uma mistura de suspeita e curiosidade, centraram-se em mim. Sorri e percorri lentamente a sala com o olhar.
o olhar preocupado da minha mãe, a expressão de incompreensão do meu pai e a excitação incontida nos rostos dos familiares distantes, sempre ávidos de mexericos. Bem, estão todos reunidos. O meu sorriso tornou-se um pouco mais profundo. Com uma serenidade estranha, quase cruel, declarei, letra por letra, com clareza: tenho uma boa notícia para vos dar. Neste momento, na sala de descanso ali ao fundo, o meu marido João e a minha prima Paula estão a preparar um espetáculo muito especial para todos vós. É um número realmente maravilhoso e todos irão desfrutar de um bom espetáculo. Terá valido a pena virem até aqui. Assim que terminei de falar, o salão ficou mergulhado num silêncio absoluto. Todos ficaram congelados, a olharem uns para os outros. Parecia que não tinham captado imediatamente o significado das minhas palavras. Espetáculo especial. João Soares e Paula Mendes. Não lhes dei tempo para reagir. Continuei com um tom que parecia guiar magicamente as pessoas. Vamos todos juntos vê-lo agora mesmo. É a sala de descanso ao fundo. Despachem-se. Não vão perdê-lo se chegarem tarde. Ao caírem as minhas palavras, o salão inteiro explodiu como se uma gota de água tivesse caído numa caldeira de óleo a ferver. O que se passa? Que espetáculo especial! O João e a Paula. O que quer dizer a Catarina? A suspeita, a especulação e uma adivinhação maliciosa, tácita, espalhou-se rapidamente entre as pessoas. Vários primos jovens e curiosos foram os primeiros a levantar-se. Os seus rostos estavam cheios da emoção de não quererem perder o espetáculo. Alguns adultos franziram o sobrolho, mas, arrastados pela estranha atmosfera, levantaram-se involuntariamente e seguiram a multidão. Vamos ver que confusão é essa. As pessoas avançaram como uma maré em direção ao corredor que conduzia à zona de descanso. O ruído de passos, murmúrios e o arrastar de cadeiras misturaram-se num caos. Fiquei ali, ainda com o microfone na mão. Observei o fluxo daquela imensa multidão. A minha mãe aproximou-se para tentar deter-me, mas desviei-me suavemente. Abanei a cabeça para ela e lancei-lhe um olhar tranquilizador. Depois, pousei o microfone e segui a multidão sem pressa, por trás. O corredor não era muito largo. Mais de 50 familiares amontoavam-se, avançando. Era como uma inundação incontenível. O murmúrio amplificou-se, ressoando no espaço estreito. A porta está fechada. Ouve-se alguma coisa lá dentro? Ao aproximarem-se da sala de descanso, os sons reprimidos e indescritíveis pareciam tornar-se mais claros. Vários jovens que estavam à frente trocaram sinais com os olhos. Sebastião, o mais impulsivo, estendeu a mão e girou o puxador da porta. "Está trancada!" gritou para trás. As pessoas de trás agitaram-se ainda mais. "Sai da frente! Deixa-me a mim!" Outro primo deu um passo à frente. Era professor de educação física e forte. Deu meio passo para trás e pontapeou a porta com ferocidade. Crash! Com um ruído tremendo, o trinco, que não era muito robusto, partiu-se. A porta bateu na parede de trás, produzindo um ruído ainda maior. A multidão que tinha estado estagnada precipitou-se para a porta, como uma enchente ao abrir-se uma comporta. A entrada tornou-se um mar de gente. No mesmo instante em que a porta foi pontapeada, o som ambíguo que vinha do interior transformou-se em 2 gritos curtos e agudos. O tempo pareceu parar nesse momento. Dentro da sala de descanso, no sofá, 2 corpos brancos estavam entrelaçados na postura mais obscena, expostos repentinamente diante de dezenas de pares de olhos. João Soares levantou a cabeça, horrorizado. O rubor da luxúria que ainda restava no seu rosto transformou-se em palidez e terror extremo antes de desaparecer. Instintivamente, tentou agarrar algo para se cobrir, mas o seu desespero era patético. Paula Mendes, deitada debaixo dele, com o rosto jovem e coquete, estava ainda mais retorcido.
Após o breve grito, afundou-se desesperadamente no canto do sofá, como uma avestruz. Tentava cobrir-se com as peças de roupa espalhadas, mas só conseguia expor mais vestígios da fealdade. O colar de diamantes em forma de flor de lótus, à volta do seu pescoço, saltava sobre a sua pele suada na confusão, refletindo a luz de forma deslumbrante. Parecia a mais mordaz das zombarias. Fora da porta, reinou um silêncio sepulcral. Todos os familiares, homens e mulheres, jovens e velhos, tinham os olhos muito abertos e a boca aberta, congelados como se tivessem sido enfeitiçados em massa. As expressões nos seus rostos eram muito variadas: choque pelo incrível, vergonha pela situação inesperada, desprezo sem disfarce e a excitação de se regozijarem na desgraça alheia. Alguns adultos ficaram vermelhos de raiva e tremeram da cabeça aos pés. O ar solidificou. Apenas a respiração ofegante e os soluços desesperados de Paula Mendes, que não conseguia conter, se filtravam intermitentemente de dentro. Neste cruzamento de silêncio extremo e caos extremo, eu, Catarina Almeida, estava no final da multidão. Não dei mais um passo à frente. O meu olhar abriu caminho entre as cabeças das pessoas da frente e cravou-se com precisão no rosto daquele homem. Aquele que uma vez dormiu na mesma cama durante 8 anos, mas que agora era tão alheio como um transeunte. Ele pareceu recuperar um pouco a sanidade sob este golpe devastador. Os seus olhos vazios e aterrorizados percorreram inconscientemente os rostos dos espectadores reunidos à porta, e como que atraído por algo, levantou a cabeça ferozmente e encontrou-se de frente com o meu olhar. Com a desolação e a frieza do universo inteiro entre nós, ele viu-me. Viu o sorriso no meu rosto, tão claro, sem qualquer calor, até com um leve matiz de apreço. Nesse instante, as pupilas de João Soares contraíram-se bruscamente até se tornarem na ponta de uma agulha, com comoção, espanto, seguidos de uma raiva que trespassava o céu e um arrepio até aos ossos, como se caísse num abismo. Finalmente, todas essas emoções se retorceram num colapso extremo. Catarina lançou um uivo bestial que não parecia humano. Levantou-se bruscamente do sofá, esquecendo-se até de se cobrir com a intenção de se atirar sobre mim. O seu olhar parecia querer despedaçar-me, mas esqueceu-se de algo, que as suas calças continuavam a pender pateticamente dos seus tornozelos. O movimento de se atirar fê-lo cair com força no chão, numa postura ridícula, com um ruído surdo. Pum! O som da sua queda pareceu quebrar a magia do silêncio sepulcral que havia fora da porta. Alguém na multidão não conseguiu conter-se e soltou uma gargalhada abafada. Embora tenha tapado a boca imediatamente, foi como acender um rastilho. O murmúrio espalhou-se rapidamente como uma epidemia. Tornou-se cada vez mais forte, misturando-se com dedos acusadores e maldições depreciativas. Meu Deus! Que descaramento fazer isto numa reunião de família! E com a prima da mulher. Pobre Catarina! O João Soares não é gente. Olha para aquela Paula, sempre a fingir-se tão inocente. Puf, piores que cães. Todo o tipo de palavras desagradáveis se converteram em chicotes frios, golpeando os dois corpos nus e patéticos no quarto. Paula Mendes afundou o rosto entre os joelhos e o seu choro transformou-se num gemido desesperado. João Soares lutou por se levantar do chão, mas todos aqueles olhares e palavras cravavam-no num pilar de ignomínia. Agitou os braços no ar como um camarão apanhado numa frigideira de óleo a ferver, lutando antes de morrer. E eu continuava ali, ao longe, a observar em silêncio. Muito bem. Esta cena é 100 vezes mais grandiosa do que eu tinha imaginado. Isto é apenas o princípio. Nunca saberás como se criou esse enorme buraco de fundos, suficientemente grande para fazer a tua empresa falir, e que pensavas que me faria implorar-te.
Tampouco saberás jamais o quão gratificante foi caminhar passo a passo pela beira do precipício que eu tinha preparado cuidadosamente, enquanto todo o tempo estava ao teu lado a atuar como a esposa abnegada e ignorante. A cena de hoje é apenas o aperitivo, são os juros. Virando ligeiramente a cabeça, sussurrei à minha mãe, que tremia de raiva ao meu lado e, ao mesmo tempo, não conseguia esconder uma expressão de satisfação, como se estivesse a comentar que estava bom tempo. Mãe, o ar aqui está viciado. Vamos embora. Terminei de falar e, sem ver mais o clímax deste drama obsceno que eu mesma tinha orquestrado, virei-me com elegância. Nas minhas costas ressoava o rugido de João Soares ao colapsar, o choro lancinante de Paula Mendes e a efervescente discussão e as maldições dos meus familiares. O meu movimento ao virar-me foi muito lento, como uma câmara lenta num filme, como se quisesse gravar na minha mente cada cena daquele inferno às minhas costas. O uivo de João, o choro de Paula, o murmúrio das discussões dos familiares e o olhar de desprezo sem disfarce converteram-se na melhor banda sonora desta peça. Não me fui embora de imediato. Abracei suavemente o braço da minha mãe, que estava pálida e tremia. A sua mão estava fria como o gelo e continuava a tremer ligeiramente. Mãe. A minha voz era leve como uma pluma, mas transmitia uma estranha calma. O ambiente aqui está carregado. Vamos sair para apanhar ar. A minha mãe tremeu os lábios, olhou para mim e para a porta escancarada, como a boca de um monstro. Lá dentro estava a obscenidade do seu genro e da sua sobrinha, nus e entrelaçados. Nos seus olhos havia lágrimas e raiva, mas o maior sentimento era a desolação e a impotência envoltas numa vergonha avassaladora. No final, não conseguiu dizer nada, apenas se apoiou pesadamente no meu braço, procurando apoio. Passamos pelo estreito caminho que a multidão abriu espontaneamente. Olhares de pena, compaixão, curiosidade e uma subtil satisfação cravavam-se nas minhas costas como agulhas, mas mantive as costas direitas. O meu rosto não tinha expressão alguma, apenas uma serenidade cruel me envolvia. Catarina, a minha tia segunda, aproximou-se para dizer algo, moveu os lábios, mas no final suspirou e deu-me uma palmadinha no ombro. Assenti ligeiramente em resposta. Os meus passos não pararam nem um momento. Quando estava prestes a virar a esquina do corredor, saindo do centro do caos, os meus olhos captaram a figura de João Soares, que finalmente se arrastava para se levantar do chão. Cobriu a parte inferior do corpo desajeitadamente com o casaco de fato que não se sabia de quem era. O seu rosto estava desfigurado pela vergonha extrema e pelo colapso, e os seus olhos injectados de sangue olhavam na minha direção com intenção assassina. Neles havia um ódio que trespassava o céu, misturado com um terror incrédulo. Tentou atirar-se sobre mim, mas foi segurado pelos meus primos, que ainda conservavam a cabeça fria. Lutava como uma besta enjaulada, gritando o meu nome. Catarina Almeida, foste tu planeaste isto, sua cobra venenosa. Cobra venenosa. Parei ligeiramente os meus passos, virei a cabeça lentamente e dirigi-lhe um olhar muito tênue e frio. Nesse olhar não havia raiva nem tristeza, apenas um poço frio de profundidade insondável que refletia toda a sua miséria e fealdade. Ele pareceu congelar perante aquele olhar. O seu movimento de luta parou por um instante. Não disse nada, apenas o olhei. Até que a loucura no fundo dos seus olhos foi substituída por um medo mais profundo do desconhecido. Voltei a virar a cabeça, segurando a minha mãe, e desapareci por completo da sua vista. Nas minhas costas, o seu rugido mais colapsado e os seus soluços reprimidos, juntamente com o choro cada vez mais histérico de Paula Mendes, misturaram-se com as buliçosas advertências e repreensões dos familiares, criando uma sinfonia grotesca. Não regressei ao salão de eventos. As decorações de festa restantes e a louça desarrumada só tornariam a comoção mais miserável.
Levei a minha mãe diretamente ao tranquilo café no rés do chão do hotel. Sentámo-nos num canto e pedimos chá preto quente. A minha mãe sentou-se à minha frente, segurando a chávena quente com ambas as mãos. Finalmente, as lágrimas caíram em gotas grossas. Caíram sobre a mesa, formando pequenas manchas de água. Como pôde isto acontecer? O João e a Paula, aquela menina, como puderam? A minha mãe não conseguia continuar a falar, afogada pela emoção. Não a consolei, apenas lhe ofereci um lenço em silêncio. Certas emoções precisam de ser libertadas. Sempre achei que a Paula tinha algo de estranho. O olhar dela para o João era estranho. Mas como? Como pôde fazer algo assim num dia como hoje, diante de tantos familiares? A minha mãe bateu no peito, angustiada. Catarina, minha filha, sofreste muito. Mãe, peguei na mão fria da minha mãe. A minha voz era muito estável. Estou bem. A sério. Estou bem. No momento em que ouvi aqueles sons na sala de descanso e vi aquele colar, algo morreu por completo dentro de mim. Agora só me resta a razão fria, como o gelo, e uma resolução ardente. Como vais estar bem? A minha mãe olhou para mim com olhos chorosos. Estavam cheios de pena. 8 anos. Estão casados há 8 anos. Como pôde o João fazer isso? Foi por serem 8 anos. Franzi ligeiramente os lábios. Não havia calor nesse sorriso. Ele deve ter pensado que, fizesse o que fizesse, eu aguentaria e deixaria passar. Que pelo bem desta família, pela chamada honra, eu o encobriria e resolveria por ele. A minha mãe olhou para mim atônita, como se estivesse a ver a sua filha corretamente pela primeira vez. Catarina, tu. Mãe, interrompia, olhando-a com olhos tranquilos. Este assunto não vai acabar assim. A minha mãe abriu a boca para dizer algo, mas finalmente exalou um profundo suspiro. Agarrou-me a mão com força e disse: faças o que fizeres. A tua mãe apoia-te. Mas há tantas bocas na família. Hoje perdemos toda a honra. A honra ganha-se, não a dão os outros, disse eu com calma. Eles deitaram fora a deles. Por que deveríamos nós protegê-la por eles? Nesse momento, o meu telemóvel começou a vibrar freneticamente. No ecrã apareciam alternadamente o nome do pai e o de vários tios e tios-avós. Coloquei-o em silêncio imediatamente e deixei-o virado para baixo sobre a mesa. Deve ser o teu pai, disse a minha mãe com preocupação. Que se encarreguem da situação lá primeiro, disse eu num tom sereno. Se for agora, o que mais farei do que ouvir as suas desculpas entre soluços ou ver o João Soares encurralado e desesperado? Não é necessário. Agora não quero ouvir nenhum ruído. Uma música suave soava no café. Era um mundo completamente diferente do caos que talvez continuasse no andar de cima. Bebi lentamente o meu chá preto. A sensação de ardor no meu estômago acalmou-se gradualmente. Foi substituída por algo frio e duro como o gelo, como aço bem temperado. Cerca de 30 minutos depois, as chamadas do meu pai finalmente cessaram. Em vez disso, recebi uma chamada do advogado Ricardo Nunes, o meu advogado pessoal. Atendi a chamada e saí para o terraço do café. Catarina Almeida. A voz do advogado Nunes era tão fria e profissional como sempre. Ouvi um resumo da história. Devo ir aí agora? Ainda não é preciso, disse eu, olhando para as luzes de neon da cidade ao longe. Advogado Nunes. Aqueles documentos que lhe pedi para preparar pode começar agora. Houve um breve silêncio do outro lado do telefone. Logo a seguir, a resposta: entendido. Procederei imediatamente à organização do contrato de fideicomisso de ações da empresa do Sr. João Soares. Os documentos de garantia de vários empréstimos que a senhora lhe forneceu através da empresa offshore e a verificação da titularidade de todas as propriedades imobiliárias em seu nome. Poderei trazê-los amanhã de manhã, à primeira hora, se for necessário. Bem, fiz uma pausa e acrescentei: e por favor continue a vigiar a situação da Tecnomar S.A.
Esteja atento a qualquer anomalia no fluxo de fundos. Informe-me imediatamente de qualquer pequeno movimento. Entendido. Ao desligar o telefone, o vento noturno, com a frescura do início do outono, acariciou-me o rosto. Inspirei profundamente. A chama fria no meu peito ardia com mais vigor. Tecnomar. S.A. O negócio que João Soares valorizava como a sua própria vida, a fonte de todo o seu orgulho e arrogância. Provavelmente nunca imaginaria que eu, a quem ele chamava a esposa que só se ocupava das tarefas domésticas, tinha atravessado camadas de névoa, discernindo os numerosos buracos ocultos por trás da prosperidade da sua empresa, e que silenciosamente tinha atado um laço de borboleta bonito, mas fatal, na sua fonte de financiamento mais importante. Menos ainda imaginaria que a perda de honra que tinha sofrido hoje não era mais do que o primeiro passo para cobrar os meus juros. Ao voltar ao meu assento, as emoções da minha mãe pareciam ter se acalmado um pouco, mas havia uma profunda preocupação no seu rosto. Catarina, o que pensas fazer agora? Vais divorciar-te? Divorciar-me? Claro que sim, respondi sem hesitar. Mas não agora. A minha mãe olhou para mim sem compreender. Mãe, o divórcio é simples, mas o que eu quero não é só esse papel. Os meus dedos tamborilaram ligeiramente sobre a mesa. Um som rítmico. Vou fazer com que esse homem, João Soares, vomite tudo o que me tirou a mim e a nossa família durante todos estes anos. Vou fazê-lo perder a honra e perder tudo, a minha mãe inspirou. Parecia surpreendida com o veneno nas minhas palavras. Catarina, isso é demasiado. Não é demasiado cruel? Sorri debilmente, completando o que a minha mãe estava prestes a dizer. Esse sorriso fê-la estremecer. Mãe, sabes o que ele disse a Paula Mendes fora da sala de descanso? A minha mãe olhou para mim. Quando ela descobrir que a empresa está a ir à falência, virá implorar-me. Então poderei fazer o que quiser, disse ele. Repeti as palavras. O meu tom era sereno, como se estivesse a contar a história de outra pessoa. O rosto da minha mãe ficou cinzento instantaneamente. Cerrou os punhos. Besta, que se atrevesse a pensar assim. Então, mãe, olhei-a. O meu olhar era penetrante. Ser misericordioso com o inimigo é ser cruel consigo mesmo. Se ele já estava a fazer cálculos contra mim, tratando-me como uma tola e usando-me como um trampolim, eu também não tenho por que pensar no afeto conjugal. A minha mãe permaneceu em silêncio durante um bom bocado. Finalmente, como se tivesse tomado uma decisão, assentiu com firmeza. De acordo. A tua mãe apoia-te. Não podemos deixar que esse ingrato se ceife. Nesse momento, houve um alvoroço na entrada do café. Levantei a cabeça e olhei. O meu pai, com o rosto sério, rodeado de familiares com diversas expressões, dirigia-se para nós. Atrás dele estava Paula Mendes, com a roupa desarrumada, o cabelo despenteado, lágrimas e marcas de mãos no rosto, e João Soares, pálido e com os olhos vazios, quase segurado por dois primos que o arrastavam. Ah, vem interrogar. Sentei-me firmemente. Nem sequer me levantei. A minha mãe tentou levantar-se por reflexo, mas a minha mão deteve-a suavemente. A comitiva do meu pai aproximou-se com pompa da nossa mesa. Por um instante, o olhar de todos os clientes do café centrou-se em nós. Catarina Almeida. A voz do meu pai misturava raiva e esgotamento reprimidos. Primeiro, lançou um olhar severo a João Soares com o seu aspecto de cão sovado. Depois, dirigiu o seu olhar penetrante para mim. Que raio pretendes? Só te acalmarás quando tiveres destroçado a honra de toda a família, fazendo com que todos se riam dos Almeida? Aí estava, a típica culpabilização da vítima. Levantei a cabeça lentamente e enfrentei o olhar zangado do meu pai. O meu rosto não mostrava expressão alguma. Pai, enganou-se na pessoa a quem fazer essa pergunta. Não foram o seu genro e a sua sobrinha que destroçaram a honra da família. O meu olhar pousou ligeiramente em João Soares e Paula Mendes.
Ao encontrarem o meu olhar, um baixou a cabeça apressadamente e o outro encolheu-se e escondeu-se atrás de outra pessoa, como se lhe tivessem queimado com algo quente. Tu! O meu pai engasgou-se com as minhas palavras e o seu rosto endureceu ainda mais. Mesmo que se tenham enganado, não podes fazer isto, levar tantos familiares para que olhem. Como é que a tua mãe e eu vamos olhar para os nossos amigos na cara depois disto? Então, interrompi-o suavemente. A minha voz não era alta, mas ouviu-se claramente. Pela honra do pai e da mãe, eu deveria ter fingido não ver nada, não ouvir nada e continuar a agir como a tola esposa abnegada que continuava a ser enganada, e esperar que o meu marido e a sua amante continuassem a manter o seu romance na nossa casa, na minha cama, e até esperar que a empresa dele falisse para eu pagar as suas dívidas e depois implorar-lhe. As minhas palavras converteram-se em facas frias que despojaram toda a hipocrisia. Um murmúrio de consternação desencadeou-se entre os familiares próximos. Os olhares para João Soares e Paula Mendes tornaram-se ainda mais depreciativos. O rosto do meu pai ficou vermelho e pálido ao mesmo tempo. Abriu a boca, mas deu-se conta de que não podia dizer nada. Prima, prima. Paula Mendes ajoelhou-se de repente com um pum. Chorava amargamente, tentando agarrar a minha saia. Eu errei. A sério que errei. Devo ter enlouquecido por um momento. Ofendi-te de morte. Por favor, perdoa-me só desta vez. Por favor. Sim. Observei-a sem expressão, olhando para a sua atuação. Inclinei-me até para trás para evitar que me tocasse. Que te perdoe. Repeti essas palavras como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. E depois, esperar pela próxima vez que enlouqueças. O choro de Paula Mendes cessou de repente. O seu rosto ficou sem cor. Catarina Almeida. João Soares levantou a cabeça ferozmente. Os seus olhos, outrora profundos e carinhosos, agora estavam injectados de sangue e estavam cheios de ressentimento e da loucura de um homem encurralado. Tu planeaste-o, não foi? Sabias desde o princípio? Trouxeste-os a todos de propósito? Mulher serpente. Olhei para ele e finalmente sorri. Era a primeira expressão que se podia chamar um sorriso genuíno desde que tudo isto tinha começado. Mas esse sorriso era frio como o gelo. Senhor Soares. Abri a boca lentamente. Cada palavra cravou-se no seu rosto como um picador de gelo. Se vocês tivessem sido inocentes, de que teria servido eu ter chamado toda a gente? Ele ficou sem palavras por um momento, como se o tivessem afogado. Apenas o seu peito se agitava violentamente. Sujas o tabuleiro por não conseguires conter a tua própria virilha, e em vez disso, culpas os espectadores. Inclinei-me ligeiramente para a frente. O meu olhar, como um bisturi cirúrgico, dissecou com precisão o seu último disfarce e dignidade. Não pensaste nas consequências quando me enganavas? Não pensaste que eu descobriria quando lhe puseste o meu colar a essa mulher? Não pensaste que alguém poderia ouvir quando te deitavas com a minha prima, na sala ao lado, na nossa reunião de família? As perguntas retóricas consecutivas atravessaram-lhe o coração uma por uma. O rosto de João Soares ficou branco, depois azul e depois violeta. Lutou ferozmente, tentando atirar-se sobre mim, mas foi segurado firmemente pelos meus primos. Larga-me, Catarina Almeida, eu mato-te. Parecia ter os olhos esbugalhados como um louco. Matar-me. Levantei ligeiramente uma sobrancelha. O meu tom continha até um pouco de curiosidade. E depois, irás para o outro mundo, acompanhar-me juntamente com a tua jovem amante? Ou enterrarás completamente a tua cambaleante Tecnomar S.A. comigo? As palavras Tecnomar S.A. caíram como um raio sobre a cabeça de João Soares. Toda a sua loucura e luta pararam num instante. Abriu os olhos de par em par, olhando-me fixamente. O seu olhar estava cheio de choque e terror extremos. Tu, o que estás a dizer?
A sua voz era seca e quebrada, tremendo com incredulidade. Ao ver o medo do desconhecido que finalmente surgiu no fundo dos seus olhos, recostei-me na cadeira com satisfação. Levantei o chá preto já frio e soprei ligeiramente. O que estou a dizer? Acho que tu o sabes bem no teu coração, não é? Dei um gole no meu chá e levantei a cabeça. O meu olhar percorreu todos os familiares com as suas diferentes expressões e finalmente parou de novo no rosto sem cor de João Soares. Disse, palavra por palavra com clareza: Senhor Soares, o jogo acabou de começar. A dívida que tens comigo, com a nossa família Almeida, vou cobrá-la eu mesma, cêntimo a cêntimo. É melhor que te prepares bem. No instante em que as minhas palavras caíram, todo o café ficou em silêncio, tanto que se podia ouvir cair um alfinete. Apenas a respiração ofegante e aterrorizada de João Soares e o soluço reprimido e desesperado de Paula Mendes ressoaram misturados, anunciando o fim de uma era e o início oficial da era de Catarina Almeida. O néon fora da janela continuava a brilhar, adornando esplendidamente esta noite, e essa chama fria no meu coração já se estendia como um incêndio florestal. O néon fora da janela brilhava intensamente, iluminando a palidez cinzenta que tinha desaparecido por completo do rosto de João Soares, como um fantasma. As suas pupilas estavam contraídas e uma forte onda de comoção, desolação e, finalmente, o terror de cair num abismo sem fundo agitava-se nelas. Abriu a boca, mas apenas um som de ergue saiu da sua garganta, incapaz de articular uma palavra. Que jogo! Finalmente forçou essas duas palavras. A sua voz estava feita em pedaços. Já não o olhei. O meu olhar tranquilo dirigiu-se ao meu pai, de rosto cinzento, e aos familiares silenciosos, com expressões variadas à minha volta. Pai, mãe, o ar aqui está viciado. Voltemos para casa. Levantei-me e peguei no braço da minha mãe, que continuava a tremer. A minha atitude era relaxada, como se tivesse acabado de presenciar uma má peça de teatro e não fosse a pessoa que acabara de destroçar diretamente um casamento de 8 anos e 2 vidas. O meu pai moveu os lábios, olhou para mim uma vez e depois para o rosto cinzento de João Soares. Finalmente, exalou um profundo suspiro e agitou a mão. Era um sinal que nos permitia ir embora. Já não olhou para João Soares. Nesse olhar, além de raiva, havia uma frieza misturada com a traição e a vergonha de ter sido enganado. Os três saímos do café sob numerosos olhares complexos, com o estranho cheiro de desonra e chá preto. Nas minhas costas, ouviu-se o soluço finalmente descontrolado de Paula Mendes e o gemido baixo e desesperado de João Soares, como uma besta ferida. Sabia que a partir deste momento, eu e João Soares, e até todos os envolvidos neste assunto, tínhamos tomado um caminho sem retorno. Ao regressar ao apartamento que tinha comprado antes de me casar e que mantive depois, as emoções da minha mãe desmoronaram por completo. Abraçou-me e chorou amargamente. Amaldiçoou repetidamente João Soares como um ingrato, pior que uma besta, e acariciando o meu rosto, perguntou-me se eu já sabia há muito tempo, se o tinha estado a aguentar durante muito tempo. Dei-lhe palmadinhas nas costas para a consolar. Não afirmei nem neguei. Certos detalhes sujos só trazem mais dor aos sabelôs. A minha mãe bastava saber que a sua filha não se tinha desmoronado por completo e que tinha a capacidade e a determinação suficientes para recuperar tudo. O meu pai estava sentado no sofá da sala, a fumar um cigarro atrás do outro. No fumo espesso, o seu rosto parecia sombrio. Depois de muito tempo, abriu a boca com voz rouca. Catarina, o que se passa com isso da Tecnomar, S.A., que mencionaste antes? Servi-lhe um copo de água e sentei-me à sua frente. O meu tom era tranquilo. Pai, a empresa do Sr. Soares tem estado em graves dificuldades financeiras desde o ano passado.
Anteriormente, com a desculpa de investimento conjunto e expansão da produção, ele pediu emprestada uma quantidade considerável de dinheiro a mim e, através de mim, a ti e a vários tios, não é? O meu pai parou por um momento, depois assentiu. Sim, houve algo disso. Ele disse que as perspectivas do projeto eram muito boas e a rentabilidade alta. Também disse que havia garantias. As garantias eram vários apartamentos em seu nome que, de facto, já estavam hipotecados pela segunda e terceira vez ao banco, e ações da Tecnomar S.A., que pareciam brilhantes, mas que, na realidade, estavam inflacionadas em valor devido a vários erros de decisão importantes e a fuga de tecnologia-chave. Interrompi o meu pai. O meu tom não hesitou nem um ápice. O garante no contrato de empréstimo que ele te forneceu deve ter sido a própria Tecnomar S.A., uma empresa a qual, em breve, terão sugado todo o sangue e a carne, restando apenas a casca. O rosto do meu pai endureceu instantaneamente. A mão que segurava o copo de água tremeu ligeiramente. Esse bastardo atreveu-se a enganar-nos assim. Não só enganou, como o fez sem remorso algum. Torci ligeiramente a boca. Ele até pensou que, se apenas me persuadisse bem, poderia usar os contactos e os fundos da nossa família Almeida para continuar a receber transfusões, superar a crise e até ascender a um nível superior. E quando chegasse o momento, provavelmente ter-me-ia descartado como um sapato velho, porque aos seus olhos eu era apenas uma esposa velha. Maldito seja! O meu pai bateu na mesa com fúria. O copo de água tilintou ruidosamente. O seu peito subia e descia violentamente. Não conseguia conter a sua raiva. Pai, acalma-te, tranquilizei-o. Deixa que eu me encarregue disto. O meu pai olhou para mim. Havia uma mistura de emoções complexas nos seus olhos. Preocupação, deliberação e uma estranha sensação, como se me estivesse a medir. Catarina, tu. Desde quando? Desde quando o preparaste? Completei a sua frase e sorri debilmente. Esse sorriso carregava uma frieza penetrante. Desde a primeira vez que ele tentou enganar-me com livros de contabilidade falsos. Desde a primeira vez que começou a desviar grandes somas de dinheiro que deviam ser bens conjugais para uma empresa fantasma que ele controlava pessoalmente, sob o pretexto de um investimento. Levantei-me e caminhei até a janela. Olhei para as luzes brilhantes da cidade que se estendiam sob os meus pés. Durante 8 anos de casamento, cumpri o meu papel como esposa, como nora e até como sócia de negócios. Mas nunca me esqueci de uma coisa, que sou Catarina Almeida I. A confiança e os recursos que lhe dei não eram para que ele criasse a sua amante, desviasse bens familiares e, em vez disso, fizesse cálculos contra mim. A minha voz era muito baixa, mas continha uma força inegável. O meu pai ficou em silêncio. Olhou para as minhas costas durante muito tempo. Finalmente, exalou um longo suspiro. Nesse suspiro havia alívio misturado com algum cansaço. De acordo. Se precisares de ajuda da família, diz-me quando quiseres. Agora não preciso. Virei-me. Pai e mãe, apenas certifiquem-se de controlar a família. Que ninguém se deixe comover pelo choro e pela súplica de João Soares e dos seus pais. Eu encarrego-me do resto. Naquela noite, muita gente não conseguiu dormir. O meu telemóvel estava a arder. João Soares, os seus pais, os seus amigos de má reputação e vários familiares distantes que tentavam mediar. Não atendi a nenhum. Apenas respondi a um e-mail do advogado Ricardo Nunes ao amanhecer, dizendo que a preparação dos documentos estava completa e pedi-lhe que enviasse a primeira notificação legal, em meu nome, a Tecnomar S.A. e a João Soares, individualmente, à 1h da manhã. O conteúdo era a recuperação da grande soma de fundos que tinham sido entregues sob a forma de empréstimo, mas que na realidade não tinham sido utilizados no projeto de investimento prometido, e a exigência de todas as provas de fluxo de fundos relacionadas. Ao mesmo tempo,
acedia um e-mail encriptado que só eu conhecia. Dentro havia vários relatórios de uma agência de crédito internacional que detalhavam as provas de como João Soares tinha estado a desviar ativos e a manipular livros de contabilidade através do complexo mercado de empréstimos privados e de uma rede de empresas fantasma durante os últimos 2 anos. Também havia fotos e vídeos nítidos dele e de Paula Mendes a encontrarem-se secretamente em vários hotéis. As datas eram muito anteriores a eu encontrar o colar. Revisei os documentos com frieza, classificando as provas e fazendo cópias de segurança em vários locais seguros. O meu coração batia com calma. Não havia raiva nem tristeza, apenas a frieza de um caçador que examina a sua presa apanhada numa armadilha. Ao amanhecer, recebi a chamada que esperava. Era a mãe de João Soares, Dona Dolores, a minha ex-sogra. Assim que atendi, ouvi a sua voz chorosa, mas forçada a manter a compostura. Catarina, sou a mãe. O que aconteceu ontem à noite, o João errou. Ofendeu-te de morte. Peço-te desculpas em nome dele. A culpa é dele. 1000 vezes culpa dele. Mas, Catarina, estão casados há 8 anos. Mesmo que não seja amor, há afeto, pelos velhos tempos. Não poderias abrir-lhe um pouco o caminho? Essa notificação legal. A empresa está mesmo em apuros. Ouvi em silêncio, e quando ela terminou de falar, abri a boca lentamente. A minha voz não hesitou nem um ápice. Senhora, primeiro, não me chame mais mãe. Não posso suportá-lo. Segundo, a notificação legal é apenas um procedimento para recuperar a propriedade que não é sua, de acordo com a lei. Finalmente, o caminho procura-se, não o abre outro. Devia ter pensado em hoje quando me traiu, me enganou e fez cálculos. Catarina, como pode ser tão impiedosa? Só te acalmarás quando tiveres arruinado o João. A voz de Dona Dolores tornou-se subitamente aguda. Impiedosa. Sorri ligeiramente. Comparado com o seu filho a gastar o meu dinheiro, a abraçar a minha prima e a planear como me tratar depois da minha falência, acho que sou bastante misericordiosa. E digo-lhe mais uma coisa. Aquela vivenda em nome de si e do Sr. Soares. A fonte da maior parte dos fundos de compra parece ter alguns problemas. Se for necessário, posso fornecer provas mais detalhadas do fluxo de fundos. Um silêncio sepulcral apoderou-se do outro lado do telefone. Apenas se ouviu uma respiração ofegante e aterrorizada. Desliguei o telefone de imediato e bloqueei o número. A escuridão, antes do amanhecer, é a mais profunda, mas também é um sinal de que amanhã se aproxima. Sabia que a verdadeira guerra começava agora. Durante os dias seguintes, uma corrente subterrânea fluiu entre o mundo dos negócios e a minha família. O movimento do advogado Ricardo Nunes foi rápido. A notificação legal foi como uma pedra atirada a um lago calmo, causando ondas concêntricas. As já frágeis finanças da Tecnomar, S.A., ficaram tensas até ao limite. Por esta súbita exigência de pagamento de uma grande dívida, vários fornecedores e parceiros que estavam à espera para ver o que acontecia começaram a mover-se ao ouvir os rumores. Instaram a cobrar as dívidas e cessaram a cooperação. João Soares viu-se encurralado. Mobilizou todos os seus contactos para tentar reconciliar-se comigo e até mencionou a velha amizade entre os seus pais e os meus. Mas recusei-me a vê-lo e rejeitei todos os que tentaram mediar, de forma cortês ou direta. Os meus pais também suportaram a pressão e posicionaram-se claramente do meu lado. Vários anciãos da família, que inicialmente pensaram que o meu método era demasiado radical, calaram-se quando o meu pai lhes insinuou que João Soares tinha tentado desviar os bens da família e os informou da situação real da Tecnomar, S.A. Começaram até a investigar as suas próprias transações financeiras com João Soares e a sua empresa. Num instante, João Soares tornou-se quase um rato de esgoto. Todos lhe viraram as costas. Mas ainda não era suficiente.
Uma semana depois, divulguei uma segunda notícia através do advogado Nunes. Solicitei formalmente ao banco o exercício do direito de penhor sobre algumas patentes-chave da Tecnomar, S.A., em nome da empresa offshore que eu controlava. Estas patentes eram as que João Soares tinha hipotecado secretamente para obter empréstimos, e o credor real desses fundos era eu. Esta notícia foi a gota de água. As ações da Tecnomar, S.A., caíram a pique. Tiveram limite de queda durante 3 dias consecutivos na abertura. As chamadas telefônicas do banco, exigindo o pagamento do empréstimo, paralisaram quase o telefone da empresa e o telemóvel pessoal de João Soares. Ele tentou procurar novos investidores, mas devido à informação que o advogado Nunes filtrou intencionalmente, todos os possíveis investidores souberam da complexa disputa de dívidas e dos iminentes litígios legais por trás da Tecnomar S.A. Todos se retiraram. Sentei-me no amplo e luminoso escritório do meu apartamento, olhando para o terrível gráfico de cotações verdes da Tecnomar S.A. no ecrã do meu computador e dei um gole no meu café sem expressão. O momento estava quase maduro. Naquela tarde, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era João Soares. A sua voz era rouca e cansada, com a baixeza de um homem encurralado. Catarina, podemos falar, quase suplicava. Está bem, respondi sem hesitar. Eu escolho a hora e o lugar. O lugar que escolhi foi o café de um exclusivo clube de sócios no centro da cidade. Era um espaço privado e elegante. Este era um lugar onde ele gostava de levar os seus clientes para se gabar do seu sucesso. Cheguei antes dele e sentei-me num canto tranquilo junto à janela. A luz do sol da tarde entrava pelas enormes janelas, banhando-me num suave brilho dourado. Usava um fato de alfaiate impecavelmente cortado. A minha maquilhagem era perfeita e a minha expressão serena. Contrastava fortemente com o homem que se aproximava apressadamente, com uma camisa amarrotada, barba por fazer e olheiras profundas. Sentou-se à minha frente, agitado. O seu olhar tremia com inquietação, incapaz de me olhar diretamente. Catarina. Abriu a boca com dificuldade. A sua voz era seca. Senhor Soares, vá direto ao assunto. O meu tempo é valioso. Interrompi-o. O meu tom era distante e formal. Ele ficou sem palavras por um momento. Um rasto de humilhação cruzou o seu rosto, mas logo foi coberto por uma ansiedade mais profunda. Catarina, eu errei. A sério que errei. Devo ter enlouquecido por um momento. Ofendi-te de morte. Aceitarei qualquer castigo que me imponhas. Mas a empresa não pode cair. São os meus mais de 10 anos de esforço e suor. Por favor, salva a Tecnomar S.A. e a mim só desta vez. Se apenas retirares a queixa e deixares de pressionar por esses fundos, farei o que for. Posso ceder-te todas as minhas ações da empresa. Terminarei completamente com a Paula. Nós podemos começar de novo. Ao ouvir o seu arrependimento e as suas promessas sem sentido, destinadas apenas a proteger-se a si mesmo, a última e mais mínima onda no meu coração acalmou-se por completo. Mesmo neste estado, ele continuava a pensar apenas na sua empresa, no seu esforço e suor. Podia até dizer a ridícula frase de começar de novo. Agitei suavemente o café na minha chávena, levantei a cabeça e olhei-o com serenidade. Senhor Soares, acha que me faltam essas suas ações, que em breve serão papel sem valor? O seu rosto ficou branco, e se termina com a Paula ou não, é sua liberdade. Não tem nada a ver comigo, continuei. O meu tom era tranquilo. Quanto a começar de novo. Acha que um espelho partido pode voltar a colar-se? Ele abriu a boca, mas não disse nada. Pequenas gotas de suor formaram-se na sua testa. Não vim hoje para ouvir as suas inúteis desculpas e promessas. Pousei a colher de café. Um claro som de choque ressoou.
Vim para lhe notificar duas coisas. Ele levantou a cabeça ferozmente e olhou-me, tenso. Primeiro, quanto ao divórcio, o meu advogado entrará em contato consigo. Na partilha de bens conjugais, reclamarei a parte que me corresponde por lei. Claro, será principalmente a partilha dos ativos que ainda conservam valor em seu nome. As dívidas da Tecnomar, S.A., são suas ações pessoais, não tem nada a ver comigo. Ele tentou rebater com os lábios trêmulos, mas sob o meu olhar não conseguiu pronunciar uma palavra. Segundo, inclinei-me ligeiramente para a frente. Baixei a voz, mas tinha uma penetração inegável. Os fundos que desviou para o estrangeiro. Para essas contas, um total de cerca de 3 milhões de euros. Espero que os devolva no prazo de 3 dias. Caso contrário, não me importarei de apresentar todas as provas do seu branqueamento de capitais, apropriação indevida de ativos da empresa e evasão fiscal, conjuntamente, junto da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária. As pupilas de João Soares contraíram-se bruscamente. A cor desapareceu por completo do seu rosto e ele olhou-me fixamente, como se tivesse visto um fantasma. O seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Tu? Como? Como sabes? Impossível. Isso. Eu fiz. O dinheiro que desviaste pouco a pouco através do mercado de empréstimos privados, aproveitando as lacunas do sistema da empresa. O caminho de retirada que preparaste para ti, não é? Completei a sua frase e desenhei um sorriso frio na minha boca. Por acaso, o principal acionista anônimo desse credor privado que utilizaste sou eu. Como se um raio tivesse caído sobre a sua cabeça, João Soares ficou completamente petrificado. O olhar passou do choque à desolação e, novamente, a um terror e colapso indescritíveis. Ele desabou sem força na cadeira de veludo, como se lhe tivessem tirado todos os ossos. Com o rosto cinzento, os seus lábios moviam-se, mas não emitiam nenhum som. Finalmente, ele deu-se conta de que, desde o momento em que teve más intenções, já tinha caminhado passo a passo para a rede que eu tinha tecido com precisão. Que todas as suas manipulações que acreditava secretas, todos os seus cálculos sujos, tinham estado sob a minha vigilância. Era como um rato ridículo, lutando em vão sob as garras de um gato, sem saber que a sua vida e morte já estavam controladas. Ao ver o seu colapso total, não senti nenhuma satisfação no meu coração, apenas uma calma fria como o gelo. Peguei no guardanapo ao lado e limpei a boca com elegância, como se tivesse acabado de desfrutar de um delicioso lanche. 3 dias, Sr. Soares. Levantei-me, olhando-o. O meu olhar era como se estivesse a ver um monte de lixo sem valor. Só tem 3 dias. Terminei de falar, e sem olhar mais para a sua casca aturdida, como se lhe tivessem extraído a alma. Peguei na minha mala e virei-me. O sol continuava deslumbrante. Filtrava-se através da cúpula de vidro do clube, iluminando o pó fino que flutuava no ar. Saí do clube e entrei no sedã preto que esperava na rua. O motorista perguntou em voz baixa: Dona Catarina, para onde vamos? Olhei para a paisagem da rua que passava rapidamente pela janela. Aqueles rostos familiares e estranhos estavam ocupados com as suas vidas. Leve-me a buscar o Hugo, disse eu em voz baixa. Finalmente, um sorriso genuinamente terno de mãe apareceu no meu rosto. A minha guerra ainda não tinha terminado por completo. Ainda restavam a partilha de bens, os trâmites do divórcio e talvez litígios legais posteriores. Mas a batalha mais importante, eu tinha a ganho. O que tinha recuperado não era apenas dinheiro e dignidade, era o controlo absoluto da vida de Catarina Almeida. O caminho pela frente ainda é longo, mas eu sabia que o percorreria muito bem. O carro dirigiu-se tranquilamente para a escola do Hugo. A paisagem fora da janela deslizava sob a luz do sol da tarde. Era familiar e, no entanto, estranha. Recostei-me no assento.
Com a ponta dos dedos, acariciei distraidamente a fria superfície da mala de couro. O rosto cinzento e completamente colapsado de João Soares parecia estar gravado vividamente na minha mente, mas estranhamente não provocava nenhuma emoção, apenas uma calma fria, como o gelo de que tudo tinha terminado. O meu telemóvel vibrou uma vez. Era uma mensagem encriptada do advogado Ricardo Nunes. Catarina, o alvo foi notificado. A reação inicial coincide com o esperado. Ele desmoronou mentalmente e a monitorização das contas no estrangeiro mostra tentativas de início de sessão. Respondi com 2 palavras. Continuem a vigiar. Qualquer esforço de um homem encurralado é apenas um catalisador que acelera a sua queda. Quando me encontrei com o Hugo, ele agarrou-se a mim como um passarinho alegre. Falava sem parar sobre as coisas divertidas que tinham acontecido no jardim de infância, completamente inconsciente da sangrenta batalha que se travava no mundo dos adultos. Ao ver o seu rosto sorridente e puro, o solo congelado do meu coração finalmente abriu uma pequena fresta e um calor quente brotou. Esta era a razão pela qual eu tinha de ganhar, e pela qual tinha de ganhar a fundo. Mãe, onde está o pai? Ultimamente não vem muito buscar-me. O Hugo levantou o rosto e perguntou com uma dúvida nos seus grandes olhos. Agachei-me e arranjei-lhe o colarinho da camisa. Fiz a minha voz invulgarmente suave. O pai está muito ocupado ultimamente. Foi numa viagem de negócios para um lugar muito distante por um tempo. A partir de agora, a mãe, a avó e o avô estarão contigo. Está bem? O Hugo assentiu como se entendesse e não entendesse. Logo a seguir, o seu olhar foi atraído pelo comboio de brincar na montra da rua. Assim é o mundo das crianças. A tristeza chega rápido e vai-se rápido. Porei toda a minha força em proteger este céu puro para que nenhuma partícula da sujidade de João Soares o manche. Depois de deixar o Hugo em casa dos meus pais, não fiquei. A tempestade tinha acabado de começar. Não podia deixar que os destroços alcançassem os meus pais. Voltei para o meu apartamento e comecei a organizar os documentos de prova com calma. O advogado Ricardo Nunes também se moveu simultaneamente. Apresentou formalmente o pedido de divórcio e o pedido de arresto de bens perante o tribunal. Ao mesmo tempo, apresentou algumas provas preliminares da apropriação indevida de fundos e desvio de dinheiro de João Soares de forma anônima perante as autoridades reguladoras competentes. Sabia que João Soares nunca ficaria quieto. Um cão encurralado salta o muro. Sem dúvida, contra-atacaria da maneira mais suja. Como era de esperar, na manhã seguinte, uma corrente escura começou a mover-se na internet. Várias comunidades de mexericos e contas de redes sociais, com muitos seguidores, começaram a difundir calúnias sobre mim quase simultaneamente. Os títulos eram sensacionalistas. Os métodos cruéis da senhora da alta sociedade, acusando o marido de louco para lhe roubar a fortuna. A esposa de um magnata, Catarina A. Vida privada promíscua, provas de relações extraconjugais. O passado sombrio da socialite, Catarina A. A história negra de sucesso por meios imorais, descoberta. O conteúdo estava cheio de falsidades difíceis de descrever. Com algumas fotos desfocadas roubadas, apresentavam-me como uma mulher malvada, dissoluta e que não parava perante nada por dinheiro. A secção de comentários estava cheia de trolls que manipulavam a opinião pública, tentando transformar João Soares e Paula Mendes em vítimas pobres, um amor verdadeiro cruelmente perseguido. Dona Dolores, a minha ex-sogra, até se apresentou pessoalmente numa entrevista telefônica com um meio de comunicação de terceira categoria. Suplicou entre lágrimas o quão imoral eu era, como negligenciava a família e como tinha levado o seu filho ao limite. Em todo o momento, negou categoricamente a responsabilidade do adultério do seu filho e, em vez disso, acusou-me de não cumprir os meus deveres de esposa.
Ao ver a difamação maliciosa e o lamento que invertia o branco e o preto no ecrã, soltei uma risada oca, incrédula. Isto era, claro, a única coisa que lhes restava. A sua intenção era atirar-me lama para desviar a atenção, obter compaixão e até pressionar-me com a opinião pública. Mas enganaram-se nos seus cálculos. Não reagi imediatamente. Nem sequer enviei uma carta de advertência através do advogado Nunes. Simplesmente capturei e gravei tudo com calma. Guardei cada link das contas que difundiam os rumores e os comentários dos trolls e ordenei à minha secretária que rastreasse os endereços IP e as identidades de várias das contas mais ativas. Deixarei que voem mais balas até que a sua atuação atinja o seu clímax e todos os demônios saiam à superfície. Ao mesmo tempo, entrei em contato com vários meios de comunicação econômicos influentes e de confiança, e com jornalistas de investigação com os quais tinha colaborado durante muito tempo. Não me queixei, nem me defendi. Simplesmente lhes forneci algumas provas indiretas da situação financeira real da Tecnomar S.A. O fluxo de fundos anormal e o desvio maciço de ativos por parte de João Soares a título pessoal, mesmo durante a crise da empresa. Às vezes, a verdade precisa de um canal mais forte para abrir caminho através do nevoeiro das mentiras. Uma vez que todos os preparativos estavam prontos, recebi uma chamada inesperada. Era a mãe de Paula Mendes, a minha tia. Do outro lado do telefone, a sua voz misturava-se com choro e uma profunda vergonha. Catarina, que cara tenho eu para te ligar? O que a Paula fez? Que tenha cometido essa indecência? A culpa é nossa por não a termos educado bem. A tua tia pede-te desculpas. Também peço desculpas à tua mãe. Fiquei em silêncio. O meu coração não se abrandou facilmente. Mas, Catarina, a voz da minha tia tremia com desespero. A Paula acabou de me ligar a chorar desconsoladamente. O João Soares, esse miserável, deitou-lhe toda a culpa, bateu-lhe e até a ameaçou. Disse-lhe que se não se apresentar para te deitar toda a culpa, publicará as fotos indecentes. O que tem dela? O meu coração afundou-se. João Soares realmente não tinha limites. A Paula sabe que errou. A sério que sabe. Agora tem tanto medo que quer morrer. Catarina, eu rogo-te, por favor, pela tua tia, poderias salvá-la. Por muito errada que esteja, é tua prima. A minha tia chorava aos gritos. Prima irmã. Quando se estava a rebolar de prazer debaixo do meu marido, usando o meu colar na nossa reunião de família, pensou em algum momento que eu era sua prima irmã? Fechei os olhos e respirei fundo. Reprimi a náusea e a raiva que me ferviam por dentro. Odiava Paula Mendes, claro, mas não era um crime capital e, sobretudo, não devia ser utilizada e ameaçada por um verme como João Soares. Tia, abri a boca. A minha voz era friamente impiedosa. Envia-me a morada da Paula agora e diz-lhe que fique aí, que tranque a porta à chave e que não abra a ninguém. Eu encarrego-me do resto. Desliguei o telefone e imediatamente contactei o advogado Nunes e uma agência de segurança privada de confiança. Alguns assuntos sujos devem ser tratados por profissionais. O ruído na internet atingiu o seu pico 2 dias depois. Parecia que o lado de João Soares tinha investido mais trolls e recursos. Todo o tipo de publicações difamatórias inundaram-me. E até apareceu uma suposta fonte próxima que começou a revelar que eu era mentalmente instável e violenta. Dona Dolores apareceu nos meios de comunicação com mais frequência, atuando com profunda dor. No momento exato em que a opinião pública estava prestes a inclinar-se para um lado, o vento que eu esperava soprou. Vários meios de comunicação econômicos autorizados foram os primeiros a abrir fogo. Estalou uma investigação a fundo que apontava a grave fragilidade financeira da Tecnomar S.A. e a imoralidade da gerência.
O artigo incluía informação anônima e provas que insinuavam a apropriação indevida de fundos por parte de João Soares. Por ser um artigo econômico de um meio de comunicação de confiança, o impacto foi enorme. Imediatamente a seguir, meios de comunicação online, com grande credibilidade, e jornalistas de investigação independentes lançaram uma série de artigos e vídeos de contra-ataque. O conteúdo não era apenas para me defender, mas refutava sistematicamente todas as acusações falsas que circulavam na internet, baseando-se em provas claras. Revelaram o contexto e as horas reais das fotos desfocadas, tornaram públicos alguns dos meus registros de doações de caridade e a minha boa reputação no setor, e até publicaram um ficheiro de áudio editado. No ficheiro, João Soares admitia ter se deitado com Paula Mendes num momento de raiva durante uma discussão e chamava-me galinha que não põe ovos. Embora a gravação não mencionasse diretamente problemas de propriedade, a sua atitude arrogante, descarada e fria era suficiente para que qualquer pessoa racional julgasse quem estava correto. Ao mesmo tempo, o advogado Ricardo Nunes enviou, em meu nome legal, formal e severo, a todos os meios de comunicação e pessoas que difundiam os rumores. Anexou algumas provas de difamação já recolhidas, indicando claramente que se procurariam responsabilidades legais. Esta série de ataques rápidos e precisos atingiu o ponto vital. A opinião pública na internet inverteu-se instantaneamente. As vozes racionais que tinham sido reprimidas pelos trolls começaram a ser a maioria. Inúmeros internautas indignaram-se por terem sido utilizados e, em vez disso, começaram a indagar no passado de João Soares e Paula Mendes. As contas de marketing que tinham estado ativas eliminaram as suas publicações e pediram desculpas. O vídeo do lamento de Dona Dolores encheu-se de zombarias e maldições. E o que deu o golpe de misericórdia a João Soares foi o contra-ataque de Paula Mendes. Sob a proteção dos seguranças e com o seu estado mental algo estável, Paula Mendes forneceu uma declaração escrita detalhada e algumas capturas de ecrã de conversas. Nelas, não só confirmava a sua aventura com João Soares, mas crucialmente que João Soares se tinha queixado várias vezes de que eu era controladora e obstaculizava o desenvolvimento do negócio, e insinuava o seu plano de desviar ativos e divorciar-se de mim assim que a empresa superasse a crise. Também entregou o disco rígido externo com as fotos indecentes que João Soares tinha utilizado para ameaçar. Embora esta declaração não pudesse ser uma prova direta de um crime econômico, marcou João Soares como verme e vigarista na opinião pública e no processo de divórcio. O muro que cai, todos o empurram. Vários pequenos acionistas e parceiros que antes se tinham deixado enganar pela honra ou pelas suas mentiras também começaram a denunciá-lo. A autoridade tributária e a polícia judiciária iniciaram formalmente uma investigação sobre a Tecnomar S.A. e João Soares individualmente. João Soares estava acabado. A sua empresa declarou a liquidação por falência e os seus ativos foram congelados e arrestados. Todos os seus bens pessoais também foram incluídos no âmbito da execução. Bancos, fornecedores e antigos investidores apresentaram ações de cobrança de dívidas. Ele tentou contactar-me, mas não conseguiu localizar-me e até veio esperar por mim debaixo do meu apartamento, mas foi desalojado sem piedade pela segurança. Tinha a barba por fazer, olheiras profundas e um aspecto deprimido, sem rastro da sua antiga arrogância. Uma vez, até se ajoelhou publicamente fora do átrio do apartamento, chorando e suplicando perdão, tornando-se o motivo de riso dos transeuntes. Sentei-me no escritório lá em cima, olhando friamente para a sua vergonha através do ecrã de CCTV. Não havia nenhuma emoção no meu coração. As lágrimas de crocodilo não valem nada. O julgamento de divórcio procedeu com uma fluidez surpreendente. Perante a evidência de aço, João Soares quase renunciou a defender-se.
O tribunal finalmente concedeu o divórcio e a custódia do Hugo recaiu naturalmente sobre mim. Dadas as faltas graves e o estado de endividamento de João Soares, foi-me outorgada a maioria absoluta dos bens conjugais na partilha, e ele devia pagar uma alta pensão de alimentos e uma indemnização por danos morais, embora eu soubesse que era pouco provável que pagasse esse dinheiro. No dia da sentença, João Soares não se apresentou no tribunal. Ouvi dizer que estava sob uma ordem de proibição de saída do país por acusações de crime econômico e poderia ser preso formalmente pela polícia a qualquer momento. Ao sair do tribunal, a luz do sol era um pouco ofuscante. O advogado Ricardo Nunes disse em voz baixa ao meu lado: "Catarina, basicamente, tudo terminou." Assenti, olhando para o céu azul ao longe, exalei profundamente. A frieza e a sombra que tinham estado reprimidas no meu peito durante muito tempo pareciam dissipar-se um pouco sob este sol. Advogado Nunes, continue a supervisionar a recuperação de dívidas e a cooperação com as agências relevantes. Como ordenar? Entrei no carro e recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era uma frase muito curta. "Prima, desculpa e obrigada. Vou-me embora. Paula." Olhei para a mensagem. Fiquei em silêncio por um momento e depois apaguei-a. Cada pessoa deve pagar o preço das suas escolhas. Ela escolheu o caminho errado e pagou o preço da sua juventude e da sua honra. Eu escolhi contra-atacar e protegi o que considerava mais importante. Não há perdão entre nós, simplesmente tudo foi resolvido. O carro arrancou e juntou-se ao trânsito. O meu telemóvel voltou a tocar. Era a minha mãe. A sua voz tinha uma alegria que eu não ouvia há muito tempo. "Catarina", saiu a sentença. "Que bom! Traz o Hugo para jantar esta noite. Fiz a sopa que mais gostas." "Sim", respondi. E finalmente um sorriso sincero e caloroso espalhou-se pelos meus lábios. O fumo da guerra dispersou-se lentamente. Podem ter ficado ruínas, mas também me deixou um espaço novo e limpo onde posso desenhar o meu próprio futuro. O caminho pela frente ainda é longo. Talvez haja mais tempestades, mas eu sabia que, com a faca afiada na mão e a armadura vestida, já não temeria nenhum desafio. Sou Catarina Almeida, renascida do fogo. O caminho pela frente será um sucesso.